Paz do Senhor, meus irmãos. Começa agora uma nova série de estudos sobre a Epístola aos Efésios. Esse trabalho vai ser muito bom, essa série vai ser ótima. Vai contar com várias participações de pastores, amigos meus, que vão estar comentando também sobre este assunto. Mas hoje é só uma introdução à Epístola aos Efésios. Nós vamos falar hoje sobre a cidade de Éfeso, como o Evangelho chegou até Éfeso, a cidade, a época que foi escrita a carta, quem escreveu, uma introdução hoje então sobre a Epístola aos Efésios. Éfeso significa desejada, e esta cidade de Éfeso, ela foi construída mais ou menos no século X a.C., e durante a era grega clássica, ela foi uma das 12 cidades da Liga Jônica, as 12 cidades importantes do Império Grego na época. Ela era uma delas já. A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante em toda a sua época, todo o seu tempo, a sua existência. Foi uma cidade muito importante. Eu fiz aqui um vídeo para nós estarmos analisando um pouco sobre o que nós vamos estudar nesta lição. Talvez você esteja se perguntando: essa cidade de Éfeso ainda existe? A cidade habitada de Éfeso já não existe mais, mas está sendo escavada já desde muito tempo, e descobertas e mais descobertas estão sendo feitas, e hoje ela fica na Turquia. A cidade de Éfeso fica na Turquia. Eu coloquei um mapa aqui para você ter uma ideia da onde ela fica. Ela fica a 3 quilômetros a sudoeste de Selçuk, província de Esmirna. A província aqui, ó, na Turquia. Éfeso está circulado ali, onde está escrito Izmir, é porque é assim que se lê lá na Turquia, mas para nós aqui é Esmirna. Esta é a cidade de
Esmirna. Para você ter uma ideia, esta é a província de Esmirna. E Éfeso fica bem próximo ali ao mar, 3 quilômetros aqui dessa cidade, da província de Esmirna, 3 quilômetros a sudoeste de Selçuk, que é a província de Esmirna, na Turquia. Ela fica situada, a cidade fica situada ali na desembocadura do rio Cayster, entre as serras montanhosas e o mar. Aqui tem um mapa atual, onde você pode ter uma ideia mais apurada da Turquia, aqui da localização bem correta na atualidade da cidade de Éfeso. Essa cidade ela foi muito rica exatamente por causa da localização dela. Enquanto as outras cidades não floresciam tanto, o comércio dessa cidade foi muito grande, ela foi uma potência comercial. Nós vamos estar vendo aqui algumas figuras durante esse estudo que você vai entender por que essa cidade se tornou tão poderosa na sua época. Quando o Império Romano assumiu a cidade de Éfeso, ela floresceu muito mais, porque o Império Romano, depois que assumiu em 129 a.C., ele tornou Éfeso a segunda cidade maior do Império Romano, e perdendo apenas para a capital, que era Roma. E ela era uma das cidades mais populosas do mundo. Acredita-se que Éfeso tinha 250 mil habitantes. Na sua época, né? Era muita gente na época dessa cidade. Éfeso era o que? Uma Nova York, uma Londres. Ela chegou a ser a segunda cidade maior do mundo. Então, na província, ela se tornou uma província romana, e como província romana, ela se tornou a capital da Ásia Menor. Convém lembrar que a Ásia bíblica aqui não é a mesma Ásia que nós conhecemos hoje. A Ásia Menor aqui era uma província romana, composta de algumas cidades. Deixa eu ver se eu coloquei o mapa aqui. Olha, aqui tem o mapa do Império Romano. O Império Romano, ele ocupava todo esse espaço que você está vendo aí. O Império Romano, ele cresceu muito, e a Ásia Menor era uma província do Império Romano. Aqui nós temos os países que eram liderados, né? E países que eram senatoriais, ou seja, o Senado comandava. Deixa eu colocar o mapa aqui para você ver. Olha, aqui você pode perceber todo o império de Roma, todo o Império Romano. E aqui, ó, bem no meio aqui, você vai encontrar aqui Éfeso e Macedônia. A Itália fica aqui, ó, Roma, Éfeso, não fica longe uma da outra, né? Então, essa cidade, quando foi assumida pelo Império Romano, eles trouxeram bastante coisas importantes. O Império Romano eles foram construtores de muitos aquedutos, né? Eles desenvolveram ali em Éfeso escolas, sistemas de saneamento. Eles tinham, em Éfeso, tinha as famosas latrinas, que era o lugar onde as pessoas defecavam. Olha, vê aí a imagem, um do ladinho do outro.
Era coisa do tempo antigo, né? Mas isso aqui, para você que não sabe, isso aqui era coisa de luxo na época. Não era todos que podiam ter isso, e o Império Romano tinha em suas cidades grandes como Éfeso e a capital e outras cidades importantes da época. Mas a cidade era muito visitada e muito conhecida por causa do templo de Ártemis, ou Artemisa, ou até mesmo a Diana dos Efésios. Ela era famosa em todo o mundo por causa deste templo. Esse templo nada mais, nada menos era do que uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo de Ártemis, ele foi construído no ano 550 a.C. por um arquiteto cretense e terminado por seu filho, e foi o maior templo do mundo antigo e durante muito tempo o mais significativo feito da civilização grega e do helenismo, que não convém nós comentarmos aqui, mas é algo importante de se estudar. Mas por causa do tempo, aqui nós não vamos deter em cima do helenismo. Foi construído no século 6 a.C., no porto mais rico da Ásia Menor, que era o porto ali de Éfeso. Como era esse templo? Ele era composto por 127 colunas de mármore branco, que algumas acreditavam até brilhar, porque eram mármores branco. E cada coluna tinha 20 metros de altura. Os colonizadores gregos encontraram os habitantes da Ásia Menor venerando uma deusa que identificaram como Ártemis. Então construíram um pequeno templo que foi reconstruído e aumentado muitas vezes. Por isso se tornou uma grandiosidade, se tornou uma das 7 maravilhas do mundo. Somente na 4ª expansão, o templo, que levou 120 anos para ser terminado, olha o tempo que levou para ser terminado esse templo, 120 anos, foi incluído então na lista das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas olha o tamanho desse templo, ele tinha 138 metros de comprimento, 138 metros de comprimento, 138 metros de comprimento, 71,5 metros de largura, com colunas de 19,5 ou 20 metros de altura, ganhando fama devido à sua monumental estrutura e suas obras de arte. Entre elas, a escultura da deusa em ébano, ouro e pedra preta. Quer conhecer a famosa Diana dos Efésios? Aqui está ela. Por que Diana dos Efésios e Ártemis? Porque o seu nome romano era Ártemis ou Artemisa, e Diana era o seu nome grego. E ela era considerada como a deusa da fertilidade, a deusa da caça, a deusa da vida selvagem, a abundância, e uma grande lista, mas não me convém me deter a isso, porque nós temos algo mais importante para estudar na noite de hoje, no dia de hoje. Nós temos aqui a planta do templo, como ele foi construído, o seu tamanho, a sua largura. Nesse templo chegavam a trabalhar centenas de sacerdotisas virgens, as quais praticavam abstinência sexual e artes mágicas, acreditando na superioridade feminina. Eu vi alguém
trazendo uma explicação sobre essas sacerdotisas, e essa pessoa comentou que as sacerdotisas desse templo, elas se prostituíam com os homens que iam adorar a deusa, e elas acabavam tendo filhos, e depois que elas tinham filhos, elas eram tiradas do templo e lançadas fora, e logo vinham outras sacerdotisas, e continuava do jeito que as coisas iam funcionando, né? O paganismo nessa cidade era muito grande. Nós vamos estar vendo outros deuses aí, outros templos que eram construídos nesta cidade, como por exemplo, aqui nós temos uma estátua nessa cidade que ainda está lá. Se alguém quiser fazer turismo, está lá ainda a estátua da deusa Nica, uma deusa que eles também veneravam. Sem falar que tinham templos aí ao imperador Domiciano. Olha aqui, imperador Domiciano. No museu tem uma figura, uma estátua, pelo menos do rosto do imperador Domiciano, né? Tem também um templo aqui do imperador, tem a fonte do imperador Trajano nesse mesmo templo. Olha aqui. Tem também um templo ao imperador Adriano. Só para você ter uma ideia de quanta idolatria tinha nessa cidade. Aqui o templo do imperador Adriano. Tem algumas estátuas aqui. Logo na entrada você já encontra algumas estátuas que eram colocadas, que eram adoradas nessa cidade. A verdade é que a idolatria era muito grande na cidade de Éfeso. Voltando aqui ao templo de Ártemis, então, esse templo ele foi destruído em 356 a.C. por Heróstrato. Ele acreditava que ao destruir o templo de Ártemis, a sua fama iria se expandir por todo o mundo. Sabendo disso, os habitantes da cidade não revelaram o seu nome. Foi conhecido graças ao historiador Estrabão. A primeira vez que o templo fora restaurado foi por ordem de Alexandre o Grande. Quem foi Alexandre o Grande? Aqui eu tenho uma estátua dele aqui. Alexandre o Grande, ele mandou restaurar esse templo de Ártemis em 323 a.C. Mas em 262 depois de Cristo, ele foi outra vez arrasado pelos godos. E com a conversão dos cidadãos da região da Europa ao cristianismo, a importância do templo entrou em decadência e foi deixado para trás. Foi deitado abaixo em 401 depois de Cristo. E nos templos de hoje você só encontra as ruínas, né? O que restou desse templo foi apenas uma coluna. Deixa eu ver se eu deixei aqui. Veja aqui essa imagem. Aqui está. Isso é o que sobrou do templo de Ártemis, ou Artemisa, ou Diana dos Efésios. Tudo que sobrou foi isso aqui. Mas nesta cidade de Éfeso, entre tantos edifícios monumentais, nós temos aí a biblioteca
de Éfeso, a biblioteca de Celso, que na época era uma universidade. Era uma universidade do conhecimento em seu tempo. Ela foi construída em homenagem ao antigo senador romano Tibério Júlio Celso Polemiano. Por isso a biblioteca levou seu nome, Biblioteca Celso. Esse Celso havia sido cônsul em 92, governador da província romana da Ásia em 105, e era um cidadão local rico e popular. Ele é homenageado tanto como um grego quanto um romano na própria biblioteca. Celso pagou com o seu próprio bolso a construção dessa biblioteca. Essa majestosa biblioteca que ele quis construir e que ainda hoje é atração turística. Essa biblioteca ela foi construída para armazenar 12.000 rolos ou pergaminhos da época, que, diferente de hoje, na época eram muito raros, muito difíceis de conseguir. Então, nessa biblioteca estava muito conhecimento. Por isso que Éfeso já era o berço da filosofia e de muita coisa. Com essa biblioteca, ela se tornou uma cidade muito importante na questão da cultura. E esse Celso ele ficou enterrado em um sarcófago debaixo da biblioteca, na entrada principal. Não é costume enterrar ninguém debaixo de uma biblioteca, mas ele, em homenagem a ele foi enterrado então nessa biblioteca. Em Éfeso também tinha um grande teatro, um anfiteatro enorme. Olha aqui, esse teatro ele tinha capacidade para 25.000 pessoas e ele era muito grande para a sua época. Para se ter uma ideia, muitos jogos aí do Campeonato Brasileiro, jogos importantes, às vezes não tem 25.000 pessoas presentes. E isso aqui nós estamos falando de quase 2.000 anos atrás, ou mais de 2.000 anos atrás. Um teatro com capacidade para 25.000 pessoas. Nesse teatro aconteciam peças teatrais, lógico, apresentação ou luta de gladiadores e também reuniões públicas. E nesse teatro nós temos um registro bíblico em Atos capítulo 19, versículo 23 a seguir eu coloquei, para você ter uma ideia de quanto que é importante essa cidade para nós cristãos. Atos 19, capítulo 19, versículo 23 até o versículo 33 nós vamos ler. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Quando fala caminho, está falando do evangelho. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E ouvindo a Demétrio, encheram-se de ira e clamaram, dizendo, olha só o que eles diziam: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem.
E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhes permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Eles temiam pela vida de Paulo. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. E os mais deles não sabiam por que causa se tinham juntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. E aqui vai dizer que eles conseguiram então acalmar a multidão que estava alvoroçada, e o dirigente ali da reunião disse: para isso existe fóruns, existem lugares onde possa se discutir este assunto, mas aqui há uma grande multidão e haverá muitas testemunhas do mal que vocês puderem fazer. Esse é um aumento meu, aumentei um pouco aqui. Mas o importante é que esse teatro ele é citado na Bíblia, e ele está lá para quem quiser ir ver. Se você que tiver um dinheiro aí para fazer turismo, vá até Esmirna, na Turquia, e dirija-se até as ruínas de Éfeso, e você vai ver o gigante teatro. Você viu no vídeo que eu coloquei ali, viu na foto. Olha só o tamanho que é esse teatro. É enorme para a sua época. As pessoinhas aqui, ó, pequenininhas, andando ali em volta. É algo muito grande mesmo. Além desse teatro, a cidade tinha também, aqui eu coloquei aqui para a gente observar, a cidade tinha também uma rota comercial. Ela tinha uma estrada de 22 metros de largura, ladeada por colunas, que atravessava toda a cidade até o porto. E ela era a rota comercial. Então havia uma exportação muito grande, o comércio nessa cidade, ele era muito gigante. E também, para quem queria ir para Roma, ela estava já no caminho também. Quem vinha de Roma passava por Éfeso, e quem ia para Roma também passava por Éfeso. Essa rota comercial, eu coloquei um vídeo aqui para você dar uma observada. Veja só, interessante. Olha o tamanho dessa rota. Ela também tinha uma praça comercial aqui do lado da biblioteca, que funcionava como que uma espécie de shopping center nos nossos dias, né? Era onde tinha de tudo para se comprar. Também a 9 quilômetros de Éfeso, da antiga Éfeso, nós temos essa casa que acredita ser a última casa em que Maria, mãe de Jesus, morou. E nesta casa aí já foi visitada por grandes autoridades religiosas, e há uma quantidade enorme de pessoas que vão todos os dias para conhecer então esta casa que é tido como que foi a última casa de Maria, mãe de Jesus. Também perto dali já está também a Basílica, ou as ruínas da Basílica de São João, que foi construída em homenagem ao apóstolo João. Acredita-se que João esteja enterrado aqui nesta basílica. Aqui seria o túmulo de João, bem aqui, ó, veja só. Aqui seria o túmulo do apóstolo São João. Ele estaria enterrado então no lugar dentro desta basílica.
Para nós encerrarmos aqui, eu só gostaria de mostrar uma moeda de prata com a inscrição Diana dos Efésios, para comprovar para você que essa Diana dos Efésios ela era venerada pelo mundo inteiro. Então pessoas de toda a Ásia e de todas as partes do mundo iam até Éfeso para poder adorar essa deusa, para venerar essa deusa. E por isso nós vamos estar estudando mais à frente a importância desta cidade e como para o Evangelho foi importante chegar o Evangelho em Éfeso. Nós vamos falar agora sobre como o Evangelho chegou em Éfeso. Nós sabemos que o apóstolo João passou em Éfeso durante suas viagens, né? E ficou lá 3 anos. Acredita-se que o Evangelho de João tenha sido escrito em Éfeso e que também João morreu em Éfeso e que foi enterrado por lá. O imperador Justiniano erigiu uma basílica que nós vimos ali a figura das ruínas da Basílica de São João. Essa basílica ela tinha 130 metros de comprimento, mas não foi João que levou o Evangelho a toda essa grande cidade de Éfeso. Nós vamos ver na palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18 e versículo de número 1 e 2, como é que ele chegou nesta cidade. E depois partiu dali Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando ali um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que há pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. Paulo partiu de Atenas, que era Grécia, e chegou a Corinto. E achou ali um certo judeu com o nome de Áquila e sua esposa Priscila, que tinham vindo da Itália, de Roma, tinham sido expulsos de lá. Versículos de número 18 e 19. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E quando ele foi para a Síria, foi com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Então Paulo chegou a Éfeso com Priscila e Áquila. Versículo de número 20 e 21. E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio, não concordou. Antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém, mas querendo outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Então aqui em Atos capítulo de número 18, nós vemos que Paulo chega com Áquila e Priscila em Éfeso. Eles ficaram por ali em torno de 1 ano e 6 meses. Depois, Paulo foi embora e deixou eles lá. Quando Paulo se foi, chegou em Éfeso um homem chamado Apolo. E Apolo estava pregando, ou melhor, Áquila e Priscila viram em Éfeso Apolo pregando. Mas Apolo ainda não conhecia bem o caminho. Pregava com eloquência, mas não conhecia a parte da graça, do amor de Deus. Ele conhecia bem a lei, mas a parte da graça, do amor de Deus, da ressurreição de Jesus, ele não tinha muito entendimento. Áquila e Priscila não eram pregadores assim, de pregar em público, mas chamaram em particular. Se você ler
a continuação dos versos aqui, você vai ver que eles chamam Apolo em particular, eles explicam o caminho, lhes dão as informações necessárias. E Apolo se tornou um grande pregador do Evangelho, e a Bíblia chega até em um certo ponto, compara ele com Pedro, com Paulo, os grandes pregadores do Novo Testamento. Aí, no versículo 1 do capítulo 19, já conta outra história. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Apolo agora foi para Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, aí você vai ler que esses discípulos ainda não eram batizados com o Espírito Santo, só no batismo de João. Aí Paulo impôs as mãos sobre eles e foram batizados no Espírito Santo, falaram em línguas e profetizaram. No versículo de número 8 e 9, já está escrito assim: e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se enfureceram e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Achou um outro lugar para ensinar o Evangelho. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, assim judeus como gregos. Tamanho do esforço de Paulo, né? Então, num espaço de mais de 2 anos, Paulo ficou em Éfeso anunciando. Antes eu falei que 1 ano e 6 meses ele passou. Não, 1 ano e 6 meses ele ficou em Corinto. Ele só chegou em Éfeso, logo saiu, e depois ele chega aqui na sua 3ª viagem missionária. Ele vem e fica mais de 2 anos em Éfeso ensinando o caminho, pregando, e a Bíblia chega a concluir que toda a Ásia ouviu a respeito da palavra do Senhor Jesus. Aí depois Paulo vai embora. E quem fica em Éfeso? Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, está escrito assim: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Então, quem que ficou no lugar de Paulo ali? Quem ficou ali foi Timóteo. Depois da partida de Paulo, Timóteo fica em Éfeso e ele já tem que lutar contra os falsos ensinos que estavam tentando aplicar em todo lugar. Até hoje, né? Atos capítulo 20 e versículo 29 e 30. Olha o que diz: porque eu sei disto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e de que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. E para confirmar, a cidade, a importância da cidade de Éfeso está lá em Apocalipse, capítulo de número 2 e o versículo de número 1 a seguir. O primeiro versículo diz: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. É a primeira igreja das cartas das igrejas, né? As 7 igrejas. É a primeira igreja citada, Éfeso. O versículo 7 diz: ao que vencer dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do trono de Deus. Por que que essa Éfeso foi citada primeiro? Veja só, aqui a localização das 7 igrejas da Ásia. Aqui está a ilha de Patmos. A primeira aqui, depois da ilha de Patmos, já fica Éfeso, depois Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia,
Laodiceia. Então é o trajeto aqui que já dá. A primeira igreja seria, no caso, Éfeso. Eu coloquei um mapa mais detalhado aqui. Enquanto você olha o mapa, eu vou colocar meu paletó, porque já começou a esfriar aqui. Note bem, aqui está circulado aonde ficava a ilha de Patmos. Na direção já era Éfeso, hoje atual Selçuk, na Turquia. E depois lá na frente está Esmirna, Turquia. Depois lá na frente está Pérgamo, que hoje é Bérgama. Tiatira, olha a localização das cidades nos dias de hoje. Todas elas estão ali, que você pode ir visitar essas cidades. Elas existem, mas com outros nomes, talvez um pouco fora do local onde era, né? Diferente um pouco, não é mais a mesma cidade, mas elas existem e você pode estar ali observando. Depois aí de Timóteo nós não temos mais nenhuma informação de como se prosseguiu o evangelho em Éfeso. O mais importante é que Paulo pregou por mais de 2 anos nessa cidade, e durante esse tempo que ele esteve pregando nessa cidade, ele alavancou o evangelho em Éfeso. Ele espalhou o evangelho por toda a Ásia da época. A Ásia, que era uma província romana, já expliquei aqui que essa Ásia não é a mesma Ásia dos dias atuais. Era uma província romana, mas no período em que Paulo ficou em Éfeso, ele distribuiu o evangelho por toda esta província da Ásia. Nós vamos estar agora falando sobre a carta aos Efésios. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo menciona, apesar de que existem teólogos que não concordam que essa carta foi Paulo que escreveu, mas Paulo menciona pelo menos 3 vezes o seu nome nessa epístola. Veja aqui, ó. Em Efésios 3:1, ele diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro do Senhor Jesus. Ou melhor, aqui está falando da onde ele estava quando ele escreveu. Essa é uma das epístolas do cárcere. Então aqui em 3 vezes ele fala sobre a sua prisão. Em Efésios 3:1, por esta causa eu, Paulo, que sou prisioneiro de Jesus Cristo. Em 4, versículo 1, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Em Efésios 6:20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que... Então ele escreveu esta carta no cárcere. Acredita-se que esta seja uma prisão domiciliar, uma casa que foi alugada para que ele ficasse preso lá em Roma, por volta aí do ano 61, 62 depois de Cristo, quando ele ficou preso. Mas ele cita o seu nome 2 vezes, melhor, em Efésios 1 e versículo 1, que nós lemos, e também Efésios 3 e versículo 1, que nós lemos aqui agora também. Eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Apesar dele citar o seu nome 2 vezes nessa epístola, há quem discorde, dizendo que não foi ele que escreveu essa epístola, que não tem a forma literária e etc. Tudo bem, mas eu acho que foi Paulo que escreveu. Eu concordo com a maioria dos teólogos que defendem que esta epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo. Há também quem discorde que essa epístola foi endereçada aos Efésios. E aqui no versículo
que nós lemos, em Efésios capítulo 1, versículo 1, alguns manuscritos antigos ocultam essa parte que estão em Éfesos. Alguns manuscritos antigos está escrito assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Não tem essa palavra estão em Éfeso. E acredita-se que esta fosse uma carta circular, uma carta que não foi endereçada à cidade de Éfeso, mas que era uma carta endereçada a todas as igrejas. Existem apoiadores dessa teoria também, mas eu praticamente também acredito que a carta de Paulo foi escrita aos Efésios, e ela circulava por outros lugares também. Ela também foi uma carta circular, como eu diria assim, porque lá em Colossenses capítulo 4, versículo 16, lembrando que Colossenses também é uma epístola da prisão, né? A epístola feita no cárcere. Está escrito assim: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, lá na igreja de Laodiceia. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Ou seja, aproveitem bem essas cartas. Escreveu aqui, leu aqui, manda para outra e pega a outra de lá e lê aqui também. Aproveitem, tirem o melhor conhecimento que vocês puderem de cada carta que foi escrita. Será edificação, será edificante para todos. Quem foi, já que ele estava preso, né? Já que Paulo estava preso, quem é que entregou essa carta? A Bíblia registra também aqui em Efésios 6 e 21. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, esse é o nome, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. E em Colossenses também, capítulo 4, versículos 7 e 8, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo do Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Então, Paulo escrevia e Tíquico levava as cartas. Acreditam até que Paulo tem escrito várias cartas e que ele pegava essas cartas e saía a entregar cartas, entregava uma aqui, outra ali e assim por diante, entregava elas e depois vinha até Paulo para contar a situação em que estavam os irmãos das igrejas, né? Essa epístola de Paulo aos Efésios, ela tem como tema central a unidade da igreja. E o seu versículo-chave está lá em Efésios capítulo 4, versículo 13. Nós não vamos estar lendo porque já tomamos bastante tempo. Nós vamos estar estudando aí a partir da próxima terça-feira, capítulo a capítulo, versículo a versículo, vamos estar debatendo. A ideia é trazer toda a estrutura, versículo por versículo. Se você tem alguma dúvida, já pode até estar colocando aí nos comentários, mandando no WhatsApp. Pergunte, porque nós vamos explorar, nós vamos explanar, nós vamos exigir o conhecimento de cada versículo aí, de cada letra, A ideia é abranger tudo, trazer uma clareza. Claro que nós não vamos conseguir, né, trazer todo, escavar tudo que está em Efésios, né? Mas nós vamos tentar tirar o máximo de proveito dessa carta, dessa epístola de Paulo aos Efésios. Por hoje é só, mas terça-feira que vem estamos aqui para estudar o capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Participe com a gente, vamos debater assunto por assunto, texto por texto, versículo por versículo, e vai ser uma bênção de Deus em nome de Jesus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva
para você receber as notificações. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, envie para mais gente, convide mais gente para assistir. Se você quiser, pode entrar em contato aí pelo WhatsApp e nós estaremos colocando você no grupo do WhatsApp para que você esteja informado de tudo o que acontece no canal. Fique com Deus, em nome de Jesus, seja abençoado.